Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal, aqui no YouTube, onde eu falo sobre finanças, sobre investimentos tanto em renda fixa quanto em renda variável. E se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, dar aquele like no vídeo e compartilhar com outras pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um formato um pouco mais longo. Eu vou explicar sobre o funcionamento de um ETF, né? O que são ETFs, sobre a composição de um ETF, se o ETF distribui dividendos ou se não distribui. Então, eu fiz uma listagem aqui, né? Eu listei 10 tópicos aqui para tratar sobre esse tipo de assunto, somente sobre ETF, aqui nesse vídeo que vai ser um pouco mais longo, certo? Então, se você interessa por esse tipo de conteúdo, fica até o final, que eu acredito que você vai sanar todas as dúvidas que você tem sobre ETF. E se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários também que eu vou explicar, beleza? Vamos lá, pessoal. O que significa ETF, né? Essa sigla aí que muitas pessoas não sabem o que é. Algumas pessoas querem começar a investir na renda variável e o ETF pode ser uma porta de entrada para essas pessoas que estão saindo da renda fixa, né? Estão saindo da poupança e estão indo para a renda variável. Então, ETF significa Exchange Traded Funds, certo? Que traduzido para o português são fundos negociados em bolsa. Certo? Então, são cotas de fundos que você pode comprar através de uma corretora de valores mobiliários. Abrindo lá o home broker da corretora, você pode comprar essas cotas desses fundos, certo? Então, pessoal, aqui eu vou listar sobre o que é um ETF, certo? Vai ser o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre a composição de um ETF em relação ao administrador, gestor do fundo. Se o ETF é de gestão passiva ou de gestão ativa e a diferença entre esses tipos de gestão. Esse ETF distribui dividendos, né? Muitas pessoas investem buscando, claro, o recebimento de dividendos. Então você vai saber nesse vídeo aqui se o ETF ele distribui dividendos para os cotistas ou não. Investir em ETF ou fundos de ação, qual é o melhor, certo? Quais os tipos de ETF, os riscos de se investir também em ETF. A liquidez dos ETFs, que também é muito importante você saber se ETFs são de liquidez alta ou de liquidez baixa. Tributação dos ETFs, também muito importante, tanto para quando você for declarar no imposto de renda, mas também em relação a quando você for resgatar, né, for vender as cotas desse ETF para saber como vai ser tributado e quantos por cento vai ser tributado. E as vantagens e desvantagens dos ETFs. Então foram esses 10 tópicos aqui que eu listei para esse vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos lá dar continuidade aqui. Ó. ETFs são fundos fechados. Então, você precisa entender que todas as vezes que você ouvir a palavra fundo, né, tem vários fundos. Tem fundos multimercado, fundos de investimento, fundos de ação, fundos de renda fixa. Tem os fundos de ETFs, tem fundos imobiliários. Então, há diferença entre esses tipos de fundos. Porque tem fundos que você pode comprar, você pode ser cotista através da corretora, através do home broker, ou seja, comprando na bolsa de valores, e há outros fundos que você não investe através da bolsa de valores, que são, no caso, os fundos abertos. Então, fundos abertos, quais são os fundos abertos? Fundos multimercados, fundos de investimentos, fundos de ação. Por quê? Porque não são negociados em bolsa. Você compra cotas desse fundo na própria corretora, beleza, mas não são fundos negociados em bolsa, então são considerados fundos abertos. Os fundos fechados são os fundos imobiliários e os fundos de índice, que no caso são os ETFs. Por que os fundos imobiliários e os ETFs? Porque os dois são negociados em bolsa. Por isso que a sigla Exchange Traded Funds ETF. São fundos negociados em bolsa. Então, a diferença entre fundos de investimento, fundos multimercado e ETFs e fundos imobiliários, já para a gente iniciar, é que um você pode comprar em bolsa, que são os fundos fechados, e o outro você não compra em bolsa, né? Que são os fundos abertos. Então, é importante você saber essa diferença antes de você pensar em começar a investir tanto em um fundo fechado quanto em um fundo aberto, beleza? Então, pessoal, o ETF ele tem a característica de um fundo de investimento. Né? Por quê? Porque você compra cotas deste fundo, certo? Mas o ETF tem como objetivo replicar algum determinado índice, ou benchmark, como a gente fala, certo? Então, as características do ETF eles são bem próximas de fundos de investimento. Por quê? Porque tem um administrador, porque tem um gestor, certo? Porque você é cotista, né? Porque você compra cotas ali
daquele determinado fundo, mas tem outras diferenças também. E uma das diferenças que eu citei aqui é porque o ETF ele vai replicar algum determinado índice, ou seja, pode ser o índice Bovespa, pode ser o índice das small caps, pode ser os índices dos dividendos, pode ser o índice dos fundos imobiliários, certo? Então, o objetivo do ETF é replicar algum determinado índice, ou seja, se a carteira teórica do Ibovespa, né, se o Ibovespa ele vai crescendo ao longo dos anos, então o BOVA11, que no caso é o ETF que vai replicar esse índice, o BOVA11, então ele também vai acompanhar ali o desempenho do Ibovespa. Se o Ibovespa cai, então é provável também que o rendimento do BOVA11, que é o ETF que replica o índice Ibovespa, venha despencar também, certo? Então ele vem meio que copiar, vamos dizer assim, a rentabilidade de algum índice, de algum benchmark, né? Como eu falei, pode ser o Ibovespa, pode ser o índice das small caps, o índice das empresas de dividendos, outros índices aí que tem no mercado financeiro, beleza? Então é importante você entender isso também. E o que é um ETF, pessoal? Você precisa entender aqui, que você está falando sobre ETF, beleza, mas o que seria o ETF? Né? Então o ETF, basicamente, para a gente falar de uma forma fácil para você entender, ela é uma cesta com várias ações diferentes dentro dessa cesta, que ao comprar cotas deste fundo, você investe diretamente nessas ações. Eu vou dar um primeiro exemplo, depois eu vou dar outro exemplo, beleza? Então, primeiro exemplo, imagine que tem uma cesta muito grande e que dentro dessa cesta tem várias ações de diferentes empresas. Tem ações da Ambev, tem ações da Vale, tem ações da Petrobras, tem ações do Bradesco, tem ações da B3SA3, tem ações do Banco Itaú. Então, dentro dessa cesta tem várias ações diferentes de diferentes empresas. Então, quando você compra a cota de um fundo, basicamente você leva essa cesta para casa. Ou seja, você está levando também todas as ações ali que estão dentro desse ETF. Então, indiretamente, você investe em empresas, em várias empresas, certo? No caso do BOVA11, que ele replica o índice Bovespa, você vai investir nas empresas com maior valor de mercado, com maior índice de negociação, que tem mais liquidez ali nos pregões diariamente, certo? Então, quando você investe, quando você compra cotas de um ETF, basicamente você está investindo indiretamente em várias empresas, em várias ações, está comprando ações de diferentes empresas, beleza? Então, espero que até aí tenha entendido. E um segundo exemplo que eu posso falar para você, que eu até coloquei uma imagem aqui, pessoal, é uma espécie de condomínio, né? Então, imagina aqui essa foto. Imagine que esse condomínio todo aqui, ó, ele seja o BOVA11, né? Que eu coloquei aqui, ó. Que esse condomínio todo, ele seja um ETF, que no caso é o BOVA11. E essas casas aqui, pessoal, como você está vendo, sejam ações de diferentes empresas. Por exemplo, essa primeira casa aqui é do Banco Itaú, né? Do Banco Itaú. Essa aqui é Bradesco, essa aqui é Ambev, essa aqui é Vale, essa aqui é Petrobras e tal. Então, vamos supor, pessoal, que você investe aqui nesse condomínio, que você vai comprar esse condomínio, certo? Então, quando você compra esse condomínio, ou seja, quando você compra esse ETF, você indiretamente aqui está tendo participação nessas casas, ou seja, nessas empresas aqui, certo? Então, é como se você imaginasse mesmo um condomínio com várias casas diferentes e que cada casa fosse ações diferentes. E o condomínio todo fosse um ETF, que no caso que eu falei aqui é o BOVA11, beleza? E que no caso do BOVA11, por exemplo, são mais de 60 ativos. No final da aula eu vou mostrar quais as empresas que compõem os 4 tipos de ETF que eu vou demonstrar aqui para vocês no exemplo, certo? Então, espero que tenha entendido o conceito do ETF. Só para você ter ideia, em maio do ano passado, 2020, havia mais de 20 ETFs listados. Então, o ETF aqui no Brasil está sendo mais conhecido agora, certo? Mais pessoas estão saindo da renda fixa, estão indo para a renda variável, muitas pessoas não estão sabendo como investir na renda variável e muitas pessoas estão indo para os ETFs, porque é uma porta de entrada, querendo ou não, para muitas pessoas começarem a investir em renda variável. Por ser mais simples, por ser mais acessível ao investidor, que eu vou falar isso mais depois para vocês. Lá nos Estados Unidos já é diferente. Lá nos Estados Unidos tem vários ETFs, né? E lá as pessoas elas têm o costume de investir já há muitos anos. Aqui no Brasil, o investimento em ações ele está sendo propagado, veio sendo propagado nos últimos anos, principalmente pela baixa da Selic. Mas os ETFs em si ainda não é muito conhecido pelos investidores, beleza? Então, pessoal, além das ações e renda fixas, há também ETFs de commodities,
né, como petróleo e ouro, por exemplo, criptomoedas como o Bitcoin e entre vários outros ETFs, né, para você ter ideia de vários ETFs que existem aí de forma global, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, entre outros vários países aí. O mercado financeiro, o ETF, é sim uma opção para quem quer investir de forma diversificada, beleza? Então, pessoal, um exemplo que eu estou citando aqui para vocês é o Hash11, que recentemente aí começou a ser negociado na bolsa aqui no Brasil, que é um ETF de criptoativos, né, que tem 5 criptomoedas que você pode comprar e investir de forma indireta. Tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem outras criptomoedas também. E só para você ter ideia de que existe vários ETFs, né, com vários tipos de ativos, não só de ações, mas também de renda fixa, né? Você pode investir sim, ter cotas de ETF que vai replicar o índice, que no caso é o CDI, mas esse ETF ele vai investir em títulos privados, em títulos públicos, né? No caso Tesouro Direto, CDB e tal. Então tem esse tipo também de ETFs. Tem o ETF também de commodities, como eu falei, que vai investir mais em commodities, né? Como petróleo, ouro, soja, trigo, enfim, em vários outros tipos também de commodities, certo? Mas para você ter um comparativo, pessoal, de como que o ETF ele ainda é recente no Brasil, ele está sendo ainda propagado aos poucos no Brasil, eu trouxe aqui um comparativo de liquidez. E o que seria liquidez? É a quantidade de ativos que são negociados ali num pregão, ou num período de 30 dias, ou num período de um ano. Eu sei a quantidade de que um ativo, de que uma ação, de que um fundo, ele é negociado, ele é comprado e ele é vendido ali durante o pregão, beleza? Então eu trouxe aqui o BOVA11, que é o ETF que tem uma maior liquidez aqui no mercado financeiro brasileiro, e a Vale, né, o código de negociação Vale 3, que é uma das empresas que compõe o BOVA11 e também a liquidez dela nos últimos 30 dias. Então, o BOVA11 aqui ele teve uma movimentação total de 822 milhões, 11.634. Já a Vale passou dos 2 bilhões, quase chegando aí aos 3 bilhões de volume só de negociação. Então perceba que uma única ação de uma empresa teve um volume muito maior de compra e venda do que um ETF. Ah, Kiko, isso pode mudar ao longo dos anos? Na medida que os investidores eles forem conhecendo mais o ETF, talvez sim, os ETFs eles possam ser mais conhecidos. E eu peguei aqui o BOVA11, que é o ETF que tem uma maior liquidez aqui no mercado financeiro. Tem outros tipos de ETFs que não tem uma liquidez tão alta como as ações. Isso, querendo ou não, eu vou falar um pouco depois, mas isso talvez seja um ponto negativo em relação a você montar a sua própria carteira de investimentos, né, em ações, e você investir em ETFs, apesar que você pode ter os dois sim. Mas investir em ações diretamente, ser acionista das empresas, de empresas boas que têm um volume alto de compra e venda das ações, é mais fácil você resgatar e ter o dinheiro de volta para você, que no caso é a liquidez, né? A Vale tem uma liquidez muito alta comparado assim ao BOVA11, que não tem uma liquidez alta comparado à Vale. Então, é um diferencial sim quando você vai começar a investir, você priorizar ser acionista, né, ou cotista de ativos que tem uma liquidez alta, porque quando você for resgatar o valor, caso você for resgatar, você ali vai converter aquele investimento que você fez em dinheiro em um espaço de tempo muito curto, beleza? E vamos lá, pessoal, continuando aqui. A composição de um ETF, né? Perceba que quando você é acionista de uma empresa, né, quando você compra ações de uma empresa, então você precisa entender a composição da empresa. A composição acionária, estatutária, os diretores, o executivo da empresa, o presidente. Então, essa é a composição da empresa que você precisa entender. Então, quando você investe em um ETF, há um administrador e um gestor. Ou seja, não é você que vai analisar as ações que você vai comprar, né? Quando você investe em um ETF, você não tem a discricionariedade de chegar e dizer, eu quero ter Vale na carteira, eu quero ter Ambev na carteira, eu quero ter Petrobras na carteira. Não. Quando você compra um ETF, cotas de ETF, você consequentemente já leva já essas ações, sejam ações boas ou ações ruins. Como eu falei aqui para você no início, é uma cesta com várias ações diferentes dentro. Não tem como você fazer a distinção, não tem como você tirar, esse ETF aqui, ele já vem com essa empresa aqui, com essa ação que é ruim, não gosto. Então, ou você monta sua própria carteira, ou você investe em outro ETF, certo? Tem essa situação também. Então,
No caso do administrador no ETF, né, é a instituição que constitui o fundo e aprova tanto o seu regulamento, o documento sobre o funcionamento do fundo, o objetivo e a sua política de investimento. Então é preciso você entender que todo ETF ele tem um administrador, né, uma instituição ali que vai reger, né, que vai fazer todo o funcionamento, que vai dar todo o objetivo e a política de investimento ali daquele determinado ETF, assim como todos os outros fundos também. E também tem o gestor, que ele é responsável pelos investimentos realizados e quem decide qual ativo vai compor a carteira, a hora de vender e a hora de comprar. Nessa questão de hora de vender e hora de comprar, eu vou falar um pouco mais tarde para você que no caso dos ETFs, eles são diferentes dos fundos de ação, certo? Mas, de um modo geral, o gestor ele vai entender, de acordo com o administrador, o perfil desse ETF, né? No caso aqui, por exemplo, o ETF Small 11, que é o ETF das Small Caps, que ele replica o índice das Small Caps, que são aquelas empresas de menor valor de mercado, mas que tem um potencial de valorização no longo prazo muito alto. Então, empresas como a Ambev, como o Itaú, não são consideradas small caps. Então, o gestor ele vai ter que entender quais são as empresas listadas na bolsa que têm um valor de potencial no longo prazo muito alto, que tem um valor de mercado baixo hoje, e sim investir, né, e sim colocar esses tipos de empresas na carteira para compor a carteira ali desse ETF. Então, cada ETF ele tem um funcionamento diferente. Cada ETF ele tem um objetivo diferente. E o gestor ele precisa entender isso. Então, quando você investe em um ETF, né, quando você compra cotas de um ETF, você está delegando a um gestor profissional e capacitado, né, essa responsabilidade. Você está dizendo assim para o gestor, gestor, eu estou comprando aqui cotas desse ETF porque eu entendi a política de funcionamento desse ETF, segundo o administrador, e eu acredito que você vai usar meu dinheiro muito melhor do que eu se fosse analisar as ações por conta própria. Então, entenda que é perfil pessoal. Tem pessoas que preferem montar a carteira de forma individual e tem pessoas que preferem montar um ETF, que depois eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens disso também, beleza? Pronto, pessoal, matamos aqui a composição também. Então, outro fator, né, outro tópico que é preciso você entender é a gestão ativa e a gestão passiva em relação aos fundos, tanto abertos como fechados. Então, o que seria a gestão ativa? A gestão ativa, pessoal, é quando o gestor ele quer que a rentabilidade do determinado fundo que você está investindo ou que ele gere ali seja muito maior do que o índice. Ou seja, se o Ibovespa ele cresceu ali no ano, vamos supor ali 50%, então a responsabilidade do gestor é que esse fundo de gestão ativa ele venha ter uma rentabilidade muito superior a 50%, pode ser 70%, pode ser 80%, pode ser 100%. Então, a gestão ativa, ele já está dizendo, né? Ativa, ou seja, o gestor ele compra, ele vende, ele retira, ele acrescenta ali uma ação de forma mais dinâmica do que na gestão passiva. Consequentemente, tem os seus ônus e bônus. Por quê? Porque a gestão ativa ela tende a ter uma maior rentabilidade do que a gestão passiva, mas também a gestão ativa ela tende a ter uma taxa de administração e uma taxa de performance bem mais alta do que a gestão passiva. Gestão ativa, nesse caso, são os fundos abertos, né? Que são os fundos de ação, os fundos de investimento. Por quê? Porque a ideia ali do gestor não é replicar algum determinado índice, não é replicar o Ibovespa, não é replicar o índice da S&P 500, não. O objetivo ali do gestor é ter uma rentabilidade muito superior ali ao índice Ibovespa. Então o gestor percebe se uma empresa não está tendo um desempenho muito bom, não está tendo resultados bons, então o gestor ele tem a discricionariedade de vender aquelas ações, né, de retirar aquelas ações da carteira e acrescentar sim ações de uma empresa que está saindo do turnaround, ou que está em uma crescente, ou que está tendo uma valorização nos últimos anos e acrescentar nessa carteira. Então é uma gestão muito dinâmica que muitas vezes o investidor minoritário ele não teria talvez essa capacidade ou tempo para fazer esse gerenciamento de carteira. Então o gestor ele vai lá e faz isso para um investidor minoritário. Ele compra, ele vende, ele retira, ele acrescenta ações ali que vá sim ser de acordo também com o objetivo desse determinado fundo. Diferente da gestão passiva, que aí se enquadra os ETFs, pessoal, como eu coloquei aqui, ó, ETF é de gestão passiva. Por quê? Porque o ETF, a ideia dele é replicar algum índice. Não é ter o desempenho superior, muito superior a um determinado índice, não. Se o Ibovespa ali ter um rendimento de 20% no ano, então a probabilidade do Bovespa ter esse desempenho
também é sim ter esse desempenho de 20% ao ano. Diferente da gestão ativa, a gestão passiva não é tão dinâmica. Não é necessário você comprar, você vender, você retirar e você acrescentar ali ações de forma frequente. Não. A ideia de um ETF, a ideia do administrador de um ETF é o quê? Se o ETF é o BOVA11 no caso, então qual é a ideia do ETF BOVA11? É ter ali em carteira as empresas com maior volume de negociação, com maior valor de mercado ali na Bolsa Brasileira. Então essas empresas elas vão estar ali. Por mais que as empresas às vezes apresentem resultados ruins, mas se o volume de negociação é muito alto, se as empresas elas têm um valor de mercado muito alto, então essas empresas elas vão estar assim compondo a carteira no caso do BOVA11. Já diferente dos outros fundos, no caso aberto de gestão ativa, que é mais por resultado, certo? A gestão passiva vai acompanhar assim a rentabilidade daquele determinado índice, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Deixa eu tomar água aqui. Certo, pessoal? Então, gestão ativa e gestão passiva é diferentes. Gestão ativa é mais para os fundos abertos e gestão passiva é mais para os ETFs, certo? Porque a ideia ali é replicar um determinado índice, certo? Os ETFs, pessoal, eles pagam dividendos ou eles não pagam dividendos, certo? É uma dúvida também de algumas pessoas que querem investir em ETF e às vezes não sabem essa informação. Então, aqui no Brasil, os ETFs eles não pagam dividendos, mas os ETFs listados na Bolsa Americana, outros ETFs também dos outros países, eles distribuem-se dividendos, certo? Só para você ter uma ideia como é que funciona no Brasil, deu o exemplo do BOVA11, certo? Então, todas aquelas empresas, né, do BOVA11, que compõem ali o BOVA11, elas distribuem dividendos sim para os cotistas. Mas, preste atenção que esses dividendos, o ETF ele não repassa para os cotistas. Os dividendos eles são reinvestidos no próprio ETF e ali para aumentar o patrimônio líquido daquele ETF. Então, perceba que as empresas que compõem os dividendos, elas distribuem os dividendos, mas não são passados para os cotistas. É reinvestido no próprio fundo, no próprio ETF, para o crescimento, para o aumento do patrimônio líquido desse ETF. Então, se o seu pensamento é investir, se a sua estratégia é ter em carteira ações que recebam dividendos, né, que pagam dividendos, então o ETF possivelmente ele não vai servir para você. Por quê? Porque ele não vai distribuir dividendos para você. Se você quiser ali resgatar o valor depois de alguns anos, você vai ter que vender as cotas desse ETF e aí você vai fazer aquilo que você quiser. Você vai fazer outro reinvestimento em outros tipos de ativo, você vai realizar aquele objetivo que você tinha em mente, certo? Mas entenda que os dividendos pagos pelas empresas dentro do ETF, eles não são repassados para os cotistas, eles são reinvestidos no próprio fundo para o aumento do patrimônio líquido, beleza? Então, entenda isso. Porque tem muitas pessoas que investem em ações, em fundos imobiliários até mesmo, buscando principalmente ali o recebimento de dividendos. Às vezes não olha nem os fundamentos da empresa. Às vezes até a empresa é um pouco ruim, mas a empresa ela paga muitos dividendos, então o cara vai lá e investe. É uma estratégia sim, cada um tem sua estratégia. Então talvez o ETF ele não vá, talvez não, o ETF ele não se enquadre nessa sua estratégia por não pagar os dividendos. E uma dúvida também que algumas pessoas têm, pessoal, se investir em ETFs ou em fundo de ação, qual é o melhor dos dois, certo? Então muitas pessoas ali às vezes até não tem tempo para fazer análise da carteira, análise das ações, e aí prefere fazer investimento em algum tipo de fundo. Então perceba que é um fundo aqui de gestão passiva, que replica aqui algum determinado índice, e aqui é um fundo de ação, é um fundo de gestão ativa, certo? Então eu trouxe aqui um prós e contras aqui em relação a esses dois tipos de ativos. Então o ETF ele tem uma taxa de administração muito baixa, normalmente ali do 0,20% ao 0,80%, principalmente porque é tipo de gestão passiva, como eu já falei para você, que replica algum determinado índice. Não tem o objetivo ali de ter uma rentabilidade acima do seu benchmark, do seu índice. Então, por causa disso, tem uma taxa de administração baixa. Retorno um pouco mais baixo, taxa de administração um pouco mais baixa. E não possui taxa de performance, nem taxa de desempenho, que muitos fundos aí cobram, né, essa taxa de performance. Normalmente, se um fundo de ação ele teve um retorno 20% acima
do seu benchmark, do seu índice, então ali vai ser cobrado sobre a rentabilidade uma taxa de performance além da taxa de administração. Então perceba que o ETF ele não possui essa taxa de desempenho, que é positivo sim para os cotistas, beleza? É um tipo de gestão passiva, como eu já falei para você, e tem uma liquidez alta comparado aos fundos de ações. Por quê? Porque alguns fundos de ações, eles, para você, quando você resgata, né, quando você vende as cotas dos fundos de ações, normalmente o prazo para cair na sua conta o dinheiro vai depender do fundo, pode ser de 15 dias, pode ser de 30 dias, pode ser de mais dias, ou pode ser até de 2, 5 dias, certo? No caso dos ETFs, não. Quando você tem lá 100 mil investido em um ETF e você quer resgatar esse dinheiro para você fazer qualquer coisa que você quiser com o seu dinheiro, você vai esperar um dia útil para o dinheiro cair na sua conta e você ali fazer o resgate. Então, tem essa vantagem sim, o ETF em relação a os fundos de ações, beleza? No caso do fundo de ação, pessoal, tem uma taxa de administração muito alta, certo? Por quê? Porque é gestão ativa, como eu já falei para você no início, certo? Se o gestor ali, ele tem a responsabilidade de lhe dar um retorno muito maior em relação ao índice, então a gestão ali vai ser ativa, ele vai tirar, ele vai colocar ali ações a depender do funcionamento do objetivo desse fundo. Por quê? Porque o objetivo ali é ter um retorno muito maior do que o índice. Então a taxa de administração vai ser um pouco mais alta do que os ETFs. Outra desvantagem do fundo de ação é porque ele possui taxa de desempenho, né, ou taxa de performance. Ou seja, como eu tenho explicado para você, se teve uma rentabilidade 30, 20, 40% superior ao índice, ao Ibovespa ou ao outro tipo de índice, então vai ser cobrada ali uma taxa de performance. Então perceba que já são duas taxas aí que o fundo de ação vai cobrar para os cotistas, taxa de administração e taxa de performance. A gestão, diferente dos ETFs, é de gestão ativa e a liquidez, como eu já tenho falado para você, é uma liquidez um pouco mais baixa, certo? Então, alguns fundos aí, eles não têm uma liquidez comparado aos ETFs. Então, quando você for investir e fazer a comparação de um ETF com fundo de ação, olhe também a liquidez. Aqui, qual é o melhor dos dois? Qual vale a pena investir? Em um ETF ou fundo de ação? Talvez se você for investir em um fundo de ação que tem uma taxa de administração e uma taxa de performance muito alta, por maior que seja o retorno dele em relação a um ETF ou em relação a um índice, a um benchmark, essas taxas elas vão quebrar, né? Elas vão abocanhar ali parte da sua rentabilidade, certo? Em relação aos ETFs, a rentabilidade não é tão superior assim ao índice, mas a taxa de administração é mais baixa. Então isso vai depender muito do seu objetivo. Tem pessoas que têm um perfil mais arrojado, tem pessoas que têm um perfil mais moderado. Tem fundos de ação aí bem arrojados, né? Tem fundos de ação aí que investem em empresas nano caps, que são empresas pequenas mesmo, são menores que as small caps, esperando uma valorização muito alta no longo prazo. Mas às vezes a taxa de administração é um pouco mais alta. Tem pessoas que têm um perfil mais moderado e um pouco mais conservador. E talvez o ETF ele se encaixe mais no seu perfil, porque ele vai ali acompanhar ali o desempenho de algum índice. Se você for olhar para analisar ali o Ibovespa ou até mesmo o S&P 500 ao longo dos anos, ele teve sim uma valorização. E se você investisse lá no início, por exemplo, no BOVA11, você teria acompanhado toda essa rentabilidade que o BOVA11 ele deu para os seus cotistas através do desempenho, né, em relação ao índice Bovespa, certo? Então vai depender aqui do perfil. Se você tem um perfil mais conservador, moderado, talvez o ETF ele seja mais ideal para você. Se você tem um perfil bem arrojado, né, de investir em nano caps, não de forma isolada, mas através de um fundo, talvez um fundo de ação ele sirva bem para você, mas olhe a taxa de administração e a taxa de performance. Eu particularmente prefiro investir em ETFs. São perfis mais conservadores e moderados. Tem empresas boas, empresas ruins, claro, mas pelo menos a taxa de administração é mais baixa e não tem taxa de performance em relação ao fundo de ação, certo? E quais os tipos de ETFs que existem aqui para você investir no Brasil? Você está saindo aí da renda fixa, está saindo da poupança e quer ir para a renda variável. Então, quais os tipos de ETFs que existem? Então, tem o BOVA11, que eu estou falando aqui desde o início do vídeo, que é um ETF que replica o índice Bovespa, né, que é uma carteira teórica das ações com maior volume de negociação no pregão. Tem o ETF Small 11, que é o ETF que replica o índice das Small Caps, como eu já falei, que é as empresas de menor valor de mercado. E também tem
o ETF aqui que eu coloquei como exemplo, o XFIX11, que replica aqui o índice dos principais FIIs negociados, né? Então perceba que tem esses dois ETFs aqui em relação às ações e tem esse ETF aqui que vem replicar aqui já os fundos imobiliários. Isso se encaixa bem nesse tópico aqui que eu falei para você sobre os ETFs, né, que são listados. Tem vários ETFs aqui no Brasil. Então vamos lá, pessoal. Quais os riscos de você investir em ETF? Certo? Então muitas pessoas, além da rentabilidade, você precisa entender também os riscos de um investimento antes de você colocar o seu dinheiro. Então, é preciso você entender que os ETFs eles são de renda variável, a não ser ETFs que vêm replicar ali o CDI, que são ETFs da renda fixa, né, que você vai investir diretamente em títulos públicos e títulos privados, mas a maioria são de renda variável. Então, não dá para você prever a rentabilidade de um ETF, assim como das ações, certo? Não dá para você investir hoje em um ETF ou comprar ações de uma empresa e você prever ali a rentabilidade no longo prazo. Muitas pessoas no meu Instagram perguntam, Kiko, se eu investir R$500, R$1.000 hoje, quanto é que eu vou ter daqui a 10, daqui a 15 anos? Não dá para saber isso. Por quê? Porque a renda variável, ela varia, certo? A renda variável, ela tem as suas oscilações, tem a sua volatilidade. Se você monta a sua própria carteira, então invista em empresas boas, lucrativas, empresas já sólidas, porque ali você vai já diluir o seu risco. Já no caso dos ETFs, além de você não prever essa rentabilidade, assim como das ações, que já é um risco também por causa das oscilações e volatilidades, outro risco que eu considero também como desvantagem dos ETFs são as empresas ruins no meio das empresas boas. Porque, como eu falei para você, o BOVA11 ele tem ali mais de 60 ativos. Não são só empresas boas, tem empresas ruins também. Então, quando você compra ali, né, aquelas frutas, aquelas laranjas boas, vai ter ali uma laranja um pouco mais estragada e tal. Assim funciona também em relação às empresas. Tem várias empresas boas, lucrativas e tal, mas vai junto com algumas empresas que são mais retranqueiras, certo? Então, é uma desvantagem, é um risco sim, porque isso vai limitar a sua rentabilidade no longo prazo. Outra desvantagem e risco também que eu vejo dos ETFs é que não dá para você tirar ou colocar alguma empresa que não vai de acordo com seus critérios. Né? Às vezes tem algum setor que você não quer investir, porque é um setor um pouco mais complicado, é um setor um pouco mais arriscado. Só que esse ETF ele vem com algumas empresas desse setor. Então não tem como você tirar as empresas desse setor, não tem como você deixar de investir indiretamente nessas empresas. Quando você compra esse ETF, cotas desse ETF, então você vai levar também essas empresas junto com você. Não tem para onde correr, certo? Então eu vejo isso como um risco, mas também como desvantagem em relação aos ETFs, que vale a pena você ficar atento, principalmente em qual tipo de ETF você for investir, né? Como eu já falei aqui em relação a esses 3 tipos de ETFs, tem outros ETFs também. E a liquidez dos ETFs, né? Eu já tinha falado para você em relação aos fundos de ação, mas no caso do ETF a liquidez é alta, certo? Visto que quando você vender cotas do ETF, no próximo dia útil o dinheiro cairá na sua conta. Então, já que os ETFs eles não distribuem dividendos, né, todos os meses ali caindo na sua conta, como os ETFs americanos, então se você conseguiu ali um acúmulo do patrimônio, um ETF de 200 mil, certo? Ou por aí mais ou menos, então você não vai ter aquela renda passiva caindo na sua conta todo mês. Se você quiser resgatar ali 100 mil ou os próprios 200 mil, você vai ter que vender todas as cotas do ETF que você tem para você colocar o dinheiro no seu bolso, para você resgatar o dinheiro. Que quando é que esse dinheiro cai na minha conta? Demora muito para cair? No próximo dia útil o dinheiro já vai estar na sua conta. Então, eu vejo um ponto positivo isso do ETF, essa liquidez um pouco mais alta. O que seria a liquidez, né? É você converter aquele investimento em dinheiro. Você está investindo ali, você resgata o seu investimento e no outro dia já vai estar na sua conta para você resgatar. Já diferente, como eu falei, de alguns fundos de ações aí que tem uma liquidez muito baixa, às vezes você só vai ter esse dinheiro na sua conta depois de 30 dias, mais ou menos por aí, certo? Então, por favor, quando você for investir, analisa também a liquidez do ativo, certo?
tributação dos ETFs, pessoal, certo? Então, outro ponto que você precisa analisar também é no caso da tributação. A taxa de administração dos ETFs, eu vou mostrar para você 4 exemplos de ETFs e a taxa de administração de cada um deles. Então, normalmente fica em torno de 0,20%, 0,80% aí a taxa de administração dos ETFs, comparado baixa em relação a alguns fundos de ações, certo? E a incidência do imposto de renda é de 15% sobre o lucro, no caso das vendas das cotas. Então, diferente das ações, né, se você não sabia, eu vou falar para você agora. Se você investe em ações e você vendeu as suas ações ali e você teve no mês um lucro de menos de 20 mil reais, então não vai incidir o imposto de renda sobre o lucro que você teve, somente acima dos 20 mil reais. Já nos ETFs, se você vendeu cotas de ETF e teve lucro, pode ser aquele lucro bem mínimo mesmo, já vai ser sim incidido ali os 15% do imposto de renda sobre o lucro nos ETFs. Então, é preciso você entender que ETFs ele tem incidência sobre lucro, pode ser menos de 20 mil, pode ser mais de 20 mil, mas vai ter a incidência ali de 15% do imposto de renda. Já no caso das ações, não. As ações ela só vai ter tributação no lucro se você vender acima de 20 mil reais no mês. Se você vendeu menos de 20 mil reais, não vai ter incidência. Então, nesse ponto positivo aqui para as ações de forma isolada e ponto negativo aqui para os ETFs por conta dessa tributação, beleza? As vantagens e desvantagens de investir em ETF, pessoal. Primeiro a gente vai falar um pouco das vantagens aqui, certo? Então, primeira vantagem que eu considero é o fato da diversificação, porque pensa comigo, você está comprando cotas de um ETF, né? Normalmente a cota de um ETF, vamos supor que seja R$100. Então você compra ali uma cota de um ETF a R$100, então indiretamente ali você está investindo em mais de 60 ativos, de setores diferentes, e isso faz o seu investimento ele ficar mais diversificado em relação se você às vezes montasse sua própria carteira de ações ali com 10 empresas, e às vezes você tem um monte de empresas do setor financeiro ou várias empresas do setor de consumo cíclico, e aí o seu risco da sua carteira vai ser muito maior em relação ao ETF. Então, a diversificação do ETF, para mim, é um dos pontos principais, né, em relação à vantagem de você investir em ETF em relação às ações. Ah, Kiko, mas não dá para diversificar comprando ações? Claro que dá, mas o custo de aquisição vai ser muito maior, porque ali você vai comprando as ações de forma isolada, você vai montando a sua carteira, né? Então você vai diversificando a sua carteira ao longo prazo, mas o custo vai ser muito maior. Quando você compra uma cota só de ETF, você já vai diversificar automaticamente. Mas, por outro lado, a rentabilidade das ações de forma isolada, eu acredito que no longo prazo, vai ser muito maior do que os ETFs, certo? Então, por isso que aqui é ETF ou ações de forma isolada? Tem os dois, né? Seria bom você investir, ter a sua própria carteira de ações, mas também você diversificar através de um ETF, ou aqui no Brasil ou lá fora. Eu particularmente não tenho ETF aqui no Brasil, tenho a minha própria carteira de ações, mas lá fora eu invisto no Noble, né? NOBL, que é um ETF que paga dividendos sim, e ele ali vem replicar os dividendos aristocratas, que são as empresas que ao longo dos 25 anos, dos últimos 25 anos, foram aumentando ali gradualmente cada ano ali os dividendos distribuídos. Então são empresas mais sólidas, são empresas mais robustas, que no meu ver valeu um pouco mais a pena do que investir às vezes em ETF aqui, eu preferi lá fora, certo? Então ETF é um ponto positivo em relação à diversificação. Você compra ali uma cota de um ETF e você consegue diversificar a sua carteira. Outra vantagem do ETF é que você não vai ter tanto trabalho para analisar em comparação à compra de ações de forma isolada. Para algumas pessoas isso é vantagem, para algumas pessoas isso é desvantagem. Por quê? Vamos supor que você trabalha aí 8 horas por dia e você chega em casa e você não queira analisar as ações, você não tem tempo para fazer isso e você não quer copiar a carteira de ninguém, você não quer seguir dicas. Então, investir em ETFs tem essa facilidade. Por quê? Porque você vai estar delegando a um gestor essa função. Você vai estar dizendo para o gestor, estou investindo aqui nesse ETF, acreditando na proposta de funcionamento do ETF, segundo o administrador, e também do gestor ali que vai compor a carteira daquele fundo de índice.
certo? Então você não vai precisar analisar de forma isolada. Ah, a Ambev teve lucro hoje, a Lojas Renner reportou prejuízo. Não, você não vai precisar analisar a DRE das empresas. É preciso você analisar ali só o ETF, a taxa de administração, o quanto que cobra, a liquidez do ETF, por aí vai. E outra vantagem que eu considero também é a facilidade de se expor ao mercado global com pouco dinheiro. Como eu falei para você, você ali com R$ 100 você investe em várias empresas que estão listadas nesse ETF, que compõem a carteira desse ETF. Né? E tem ETFs que não somente investem em ações de um país só. Tem ETFs aí bem globalizados, que tem na própria carteira ações de empresas de um país, de outro país, da Europa. Então vai depender da proposta desse ETF. Então com pouco dinheiro você pode investir de forma global, você pode se expor de forma global, você pode diversificar os seus investimentos ali de uma forma mais segura. Consequentemente você vai diluir o seu risco, certo? Então foram essas 3 vantagens, entre outras vantagens, mas eu citei essas 3 que eu considero mais relevantes para você investir em ETF. As outras 3 desvantagens que eu cito em relação aos ETFs é que tem muita empresa tranqueira no meio, entendeu? Então, já falei isso para você no começo lá do vídeo. Então, tem muita empresa ruim, né? Se vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas empresas de alguns ETFs. Então, tem empresas boas, tem empresas ruins. Você vai ter que lidar com isso, certo? Então, a diferença quando você monta a sua própria carteira é porque você vai investir somente em empresas boas. Nos ETFs eu vejo essa desvantagem também, que vai limitar a rentabilidade do cotista no longo prazo. Outra desvantagem é que a rentabilidade não é muito superior ao benchmark ou ao índice. Então, como eu falei, se o índice Bovespa ali ele tem uma rentabilidade anual de, sei lá, 8%, 10%, então esse ETF ele vai acompanhar essa rentabilidade. No caso do que tivemos ano passado, né, do começo da pandemia, que várias ações caíram, as bolsas do mundo caíram. Então, se o Ibovespa cair, provavelmente o ETF também do BOVA11 ele tenha caído porque ele acompanha esse índice. Já se você tivesse uma carteira ali bem diversificada, se você tivesse uma carteira que não sofresse tanto ali, que não sofreu tanto com o período da pandemia, então a sua carteira ali provavelmente ela tenha tido uma rentabilidade, um retorno maior durante a pandemia do que o Ibovespa, do que o ETF BOVA11 no caso, que eu estou explicando para vocês, certo? Então, que eu quero ter uma rentabilidade muito superior ao índice Bovespa no longo prazo. Então, talvez o ETF ele não seja para você. Precisa você montar a sua carteira ali, claro, diversificada em boas empresas e possivelmente você tenha uma rentabilidade bem superior ao índice Bovespa. Outra desvantagem dos ETFs também, pessoal, é que não distribui dividendos, né? Ou seja, para ter o dinheiro é preciso você vender suas cotas. No caso dos ETFs negociados aqui no Brasil, como eu já falei, os ETFs aqui eles não distribui dividendos. Então fica um pouco mais difícil você ali investir ao longo prazo nos ETFs se você quer ter aquela renda passiva caindo na sua conta todos os meses ou a cada 2 meses. Porque para você ter o dinheiro é preciso você vender e resgatar ali as cotas e colocar o seu dinheiro no bolso, certo? Então, listei aqui essas 3 vantagens dos ETFs e essas 3 desvantagens dos ETFs que, na minha opinião, são as mais relevantes. E aí você faz o balanço e vê se realmente ETF é para você ou não. Kiko, como eu faço para investir em ETF? Né? Como é que eu posso fazer? Eu me identifiquei, queria começar por ETF, como é que eu posso fazer? Então você tem que abrir conta em uma corretora, tem várias corretoras, a maioria das corretoras hoje, quiçá todas eu acredito, não cobram taxa de corretagem para ETFs, nem para fundos imobiliários. Algumas ainda cobram para ações, como a Bodal Mais, como a Isinvest cobra também. Tem outras, a XP eu acredito que cobra também. Já a Clia, a Toro, o Banco Inter e a Rico não cobram taxa de corretagem para as ações. Mas para ETFs e fundos imobiliários, eu acredito que a maioria, que são todas aí, não cobram taxa de corretagem. Só as taxas da B3, né, que são a taxa de emolumentos, custódia ali, ISS, que é uma taxa irrisória ali de centavos, beleza? Então, depois você transfere o dinheiro para a corretora, né? Você destinou ali 10% do seu salário para você investir. Né? Se você ainda tem dúvidas sobre como você fazer a separação do seu salário para os investimentos, para a sua vida financeira normal, financeira, vou deixar passando aqui em cima um vídeo
onde eu ensino como é que eu faço para me organizar financeiramente. Vou deixar aqui passando em cima. Depois você abre o home broker e você faz propriamente o investimento, certo? Então, são esses passos, não tem muito o que se preocupar com isso. Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouco sobre 4 ETFs, né? Eu vou falar sobre a taxa de administração de cada um, o volume de negociação diário nos últimos 30 dias, enfim, para você ter ciência, saber um pouco mais sobre alguns ETFs. Bom, pessoal, você está vendo aqui agora, estou no Status Invest, certo? Que é um site de você vai analisar ações, tanto ETFs também. E aqui eu coloquei do BOVA11 já, pessoal. Perceba que o valor atual da cotação está R$ 110,38. Percebe o valor mínimo da negociação nas últimas 52 semanas, o valor máximo também. E a valorização desse ETF nos últimos 12 meses. Perceba que nos últimos 12 meses o BOVA11 teve uma valorização de 57,43%. Basicamente, desde o início lá da pandemia, né, que foi em março, que o Ibovespa ele caiu, o BOVA11 também caiu. Então, se você comprou cotas lá do BOVA11 em março, abril, mais ou menos assim, do ano passado, você pegou ele numa mínima lá. E, claro que com a flexibilização depois do comércio, com as coisas tudo voltando mais ao normal, a tendência era do índice Ibovespa ele voltar a subir. Ano passado, eu acredito, em dezembro, que bateu já os 100 mil pontos, certo? Bateu os 120 mil pontos recentemente aí. Então, desde o início da pandemia, ela teve uma crescente sim, o BOVA11. E quem comprou cotas do BOVA11 lá em março, abril, por aí, pegou uma valorização bem significativa. Aqui que é só 57%, mas você precisa entender que é um ETF que ele vem replicar o índice, que tem várias ações dentro. Tem ações boas, tem ações ruins. Certo? Então, você precisa entender que a taxa de administração é baixa, como eu falei. Então a rentabilidade não é tão alta assim, beleza? Mas teve uma rentabilidade de 57% aqui nos últimos 12 meses. Aqui você vê a cotação, certo? Em relação, você vê aqui 30 dias, você vê 6 meses, você vê um ano. Perceba aqui, ó, dia 14/5, né? Mais ou menos lá da pandemia. Então você vê que estava R$ 75,19, né? R$ 76 uma cota de um ETF. Então pegou toda essa valorização aqui quem investiu no BOVA11 lá no início. Beleza? Outras informações antes da gente ver a carteira de referência. Aqui você vê o gestor. Quem é o gestor desse ETF do BOVA11? É a BlackRock Brasil, gestora de investimento. E o administrador é o banco BNP Paribas Brasil SA. Aqui você vê aqui o baseado no Ibovespa, índice composto pelas ações emitidas por companhia que responde por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro da bolsa. Então o ETF é o quê? São aquelas empresas que representam mais de 80% do volume de negócios, né, financeiros na bolsa. Então são empresas que têm uma liquidez bem alta. Tipo do ETF, renda variável, perceba que é uma renda que varia, por isso que não dá para você prever a rentabilidade no longo prazo. Tem uma taxa de administração de 0,54% ao ano, tem um patrimônio líquido aqui de mais de 12 bilhões, certo? Que os dividendos que são distribuídos pelas empresas são reinvestidos no próprio dividendos aqui, que vai formar o patrimônio líquido, total em carteira de 9 bilhões. Isso aqui é a liquidez média diária dos últimos 30 dias, né? Quase 800 milhões. Mais ou menos de liquidez média diária dos últimos 30 dias. Então, perceba que você vai perceber que em relação aos outros ETFs que eu mostrar, é um dos ETFs que tem a maior liquidez aqui no Brasil, certo? Então, número de cotistas aqui, ó, 110 mil cotistas, se comparado às ações, não tem um número de acionistas, não tem um número de cotistas tão alto, certo? Aqui tem o CNPJ, tem a data de início do ETF, 19/11/2008, foi quando esse ETF ele começou a ser negociado na bolsa, certo? Então perceba aqui o número de cotistas, o patrimônio aqui em relação à carteira. E se você quiser ver quais as empresas compõem o índice Bovespa, é só você vir aqui, ó. Certo? Então, vamos lá, perceba aqui, ó. A Vale tem a participação de mais de 13%, quase 14%. Você vê que a Vale é uma empresa gigante, né, em relação tanto ao valor de mercado quanto em volume de negociação no mercado financeiro. O Banco Itaú, a B3,
Petrobras, Banco do Bradesco, Magazine Luiza, Ambev, Vega, ou seja, são empresas já grandes, consolidadas no mercado, que têm um volume de negociação diário ali muito alto. Então, essas empresas elas fazem parte, sim, do BOVA11. Por quê? Porque conta o volume de negociação e o valor do mercado dessas empresas. Então, perceba que todas essas empresas aqui, elas compõem aqui o BOVA11. Tem empresas boas e tem empresas médias, né? Tem umas empresas um pouco mais complicadas. Você vê aqui que VEG, em 2020, foi a empresa que teve um maior retorno para o acionista, que foi a empresa mais lucrativa para o acionista, mesmo durante a pandemia, certo? Você vê que tem a Lojas Americanas, que já é uma empresa do setor de consumo cíclico, que sofreu muito durante a pandemia e apresentou alguns resultados ruins em relação às outras empresas. Você vê que tem a B2W, né, que investiu mais no e-commerce e começou aí a apresentar, é uma empresa de turnaround, né, muitas pessoas consideram. Você vê que tem a Azul aqui, ó, que é uma empresa do setor aéreo que sofreu muito durante a pandemia, certo? Então, tem empresas boas e tem empresas mais retranqueiras, né? Então, é preciso você entender isso. Outro ETF, pessoal, que... Deixa eu botar Small 11. Que você pode investir também, certo? É o Small 11, que é o ETF que replica o índice das Small Caps. Você vê que o valor atual é R$ 140 a cotação. O valor mínimo nas últimas 52 semanas foi de R$ 80, o valor máximo de 143. A valorização, você vê que foi bem maior do que... Bem maior não, né? Mas foi maior do que o BOVA11. Enquanto o BOVA11 teve uma rentabilidade de 57% nos últimos 12 meses, a Small 11 teve uma rentabilidade de 75,55%. Basicamente porque é o perfil desse ETF, pessoal, né? Como eu já falei para você, ele replica o índice das empresas Small Caps, ou seja, as empresas de menor valor de mercado, mas que têm um potencial de valorização alto ao longo dos anos, certo? Você vê aqui, ó, que em 2016 estava cotado em R$ 45, certo? Então, foi tendo a valorização nos últimos anos, pegou essa baixa aqui da pandemia, certo? Mas depois ela retomou aqui. Então, perceba que no longo prazo faz total diferença, sim, investir em renda variável. Se você for olhar a curto prazo, 30 dias, 6 meses, a volatilidade é muito alta, um ano, mas se você for olhar no longo prazo, 5 anos, tem uma valorização significativa, certo? Então, se você olha aqui, ó, tipo renda variável, taxa de administração 0,50%, é um pouco mais baixo do que o BOVA11, patrimônio líquido aqui de 1 bilhão, quase 2 bilhões, total em carteira quase 1 bilhão e meio, e liquidez média diária de 37 milhões, veja que é bem mais baixo do que o BOVA11, que tem uma liquidez mais alta do que o Small 11. Número de cotistas, enquanto o BOVA11 tem 110 mil, o Small 11 tem 38 mil, certo? Então perceba que tem uma diferença sim. Data de início, 19/11/2008, é um ETF que já tem aí mais de 10 anos aí negociado no mercado. A gestora também é a BlackRock e o administrador é o banco BNP Paribas também, certo? E se você olhar as empresas que compõem, que fazem parte desse ETF, você vê que a Eneva aqui de energia elétrica é a que tem maior participação com 6%, pouco mais de 6% nesse ETF. Você vê que tem a PetroRio, você vê que tem a Azul, você vê que tem a Qualicorp, Embraer, Fleury, que eu considero uma empresa muito boa do setor de saúde. Já por outro lado, a Embraer, do setor aéreo, né, transporte, sofreu bastante aí durante essa pandemia também, certo? Então, tem empresas aqui mais cíclicas, tem empresas menos cíclicas. Você vê que tem a Taesa aqui, que é uma queridinha do povo aí do setor de energia elétrica, por distribuir bons dividendos. Provavelmente agora a CEMIG aí venha fazer o desinvestimento em relação à Taesa, venha deixar de ser controlador majoritário. Você vê que tem a IRB, né, que estava com os rolinhos aí em relação à governança também, que estava numa rentabilidade boa, depois teve o problema aí, e ano de 2020 foi um ano muito ruim para a empresa. Vamos ver a longo prazo. Você vê que tem o Odontoprev, que é uma empresa muito boa do setor de saúde também. Tem a STT, tem a Gol, né, outra empresa parecida com a Embraer, que sofreu bastante durante a pandemia. Tem a Exetec, que na minha opinião é a melhor incorporadora, né, do setor de construção civil.
M. Dias Branco, que está sofrendo um pouco com a alta do dólar. Acredito que por conta do seu market share, por conta do domínio dela por ser liderança no segmento de massas e biscoitos, talvez no longo prazo sim, essa empresa ela vem apresentar bons resultados, né? Está um pouco mais estagnada. A Grendene aqui do setor de calçados é uma small cap também. Enfim, todas essas empresas aqui compõem o Small 11, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora o Divo 11, que é outro ETF, beleza? Valor atual 69,14, valor mínimo nas últimas semanas, nas últimas 52 semanas de 46,30, valor máximo nas últimas 52 semanas de 70,27. A valorização nos últimos 12 meses, né, em um ano, foi de 49%, abaixo do BOVA11 e abaixo também do Small 11. O Divo 11, pessoal, é um ETF que replica o índice das empresas que distribuem mais dividendos, certo? Se uma empresa distribuir mais dividendos, então é uma empresa um pouco mais sólida em relação às small caps. As small caps elas têm um potencial de valorização sim, no longo prazo. Em relação ao Small 11, o Divo 11 é um ETF um pouco mais conservador, um pouco mais moderado, é um pouco menos arriscado o Divo 11 em relação a Small 11. O ETF Small 11 é um pouco mais volátil, né, por conta do risco e do potencial de valorização das empresas no longo prazo, que pode se valorizar ou pode não se valorizar. O Divo 11 são empresas mais sólidas, que distribuem mais dividendos, certo? Já tem um perfil diferente das small caps. Aqui o Divo 11, o gestor não é mais a BlackRock, é o Itaú Unibanco, certo? Tem aqui o administrador também, o Itaú Unibanco. Renda variável, tem a taxa de administração de 0,50%, tem um patrimônio líquido aqui de 322 milhões, em carteira 221 milhões, e a liquidez média diária aqui é de 1,5 milhão, certo? E tem o número de cotistas, 12 mil cotistas, comparado ao BOVA11, bem inferior. Data de início aqui, 31 de janeiro de 2012, e se você for olhar as empresas, né, que compõem aqui o ETF, você vê que tem a Telefônica, que distribui bons dividendos, a BB Seguridade, que aquela pessoa que tem um perfil mais de dividendos tem em carteira, Itaúsa também distribui bons dividendos, Banco Itaú, Taesa, que recentemente agora, né, da data que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 14 de 5 de 2021, divulgou que vai distribuir R$ 1,16 por ação para cada unit, certo? Então, distribui bons dividendos. A Transmissão Paulista também é uma empresa que distribui bons dividendos. Tem bons fundamentos, mas eu não gosto muito da governança dela. Tem um tag along ali e um free float um pouco mais baixo na ação ordinária. Tem a Petrobras, tem o Banco Itaú aqui, tem a STT, certo? Então você percebe que são empresas que distribuem mais dividendos em relação aos outros tipos de ETFs. Tem o XFIX, pessoal, o XFIX 11, que tem o índice de referência, o IFIX, que é o índice que vem replicar aí os principais fundos imobiliários, né, com o maior volume de negociação no mercado. Então, o valor atual R$ 10, valor mínimo nas últimas 52 semanas R$ 9,86, valor máximo nas últimas 52 semanas de R$ 10,31, tem uma valorização nos últimos 12 meses aí de menos 59%. Certo? Então, para analisar, você vê que é de renda variável, você vê que a gestor é a XP, administrador BNP Paribas, tem 0,30% de taxa de administração, um pouco mais baixo, mas também uma rentabilidade bem inferior aos outros ETFs. O patrimônio líquido é de 38 milhões, total em carteira 38 milhões, uma liquidez média de 30 dias aí de 679 mil. 8 mil cotistas apenas, então é um ETF relativamente aqui, querendo ou não, novo. A data de início dele foi ano passado, né, 30 de 11 de 2020. Vamos ver aí como é que vai se desenvolver ao longo dos anos. Agora, se você for olhar os fundos imobiliários que compõem esse IFIX, né, é o CANIP, certo? O KNR11, KNCR11, HGLG11, XPL, o IRDMI, são os fundos imobiliários que têm um maior valor de mercado. O CANIP aqui tem quase 6% aqui de participação
nesse índice, beleza? Então, se olhar aqui os fundos imobiliários que participam aqui desse índice. Certo, pessoal? Então, por hoje foi isso. Esse vídeo foi mais sobre ETFs, né? Eu explorei aqui alguns tópicos em relação aos ETFs, a composição dos ETFs, o que é o ETF, se distribui dividendos, se não distribui, vantagens e desvantagens, tributação. Vi aqui com você 4 tipos de ETFs, né? O Divo 11, Bova 11, Small 11 e o XFIX 11, beleza? E espero que você tenha entendido, espero que tenha esclarecido, caso você tivesse alguma dúvida sobre esse ETF, sabe? Sobre esse tipo de assunto, que é uma porta de entrada para muitas pessoas aí que estão saindo da renda fixa e estão indo para a renda variável. Beleza? Então, deixa o que tu achou aqui desse vídeo nos comentários, algumas dúvidas, sugestões, certo? E desculpa aí qualquer coisa, eu vou deixar também aqui o meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, fala lá comigo também, me segue lá também nas redes sociais. E tamo junto e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.